Viver uma vida feliz, viver uma vida de harmonia, viver uma vida de sucesso. E quando eu falo sucesso e prosperidade, eu quero dizer multidimensional. Multidimensional inclui dinheiro, inclui você poder ter férias, inclui você ter amigos, inclui você poder ir num restaurante, porque isso é o físico, e ter saúde. Mas também inclui paz de espírito, amor, amizades verdadeiras, viver a vida com a noção de que sua vida tem sentido, você tem um propósito de vida, não ter medo de morrer, ter energias e companhias agradáveis à volta, morrer e ir para um lugar bacana em que você fica cada vez melhor e prospera cada vez mais. Isso é prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro, mas será que dá para a gente ter tudo? A gente ter dinheiro suficiente, se sente bem com o que faz, então a pessoa vai ter dinheiro e ela odeia o que faz? Ela se martiriza todos os dias. Gente, quem é que merece isso? Você não merece isso. Nós temos que poder conciliar as coisas que nós gostamos e o que nos faz sentir bem. Na minha opinião, uma pessoa que seja um pouco mais sensível, que tenha um pouco mais de, eu não vou nem falar conhecimento, mas essa intuição de que existe algo além, ela não consegue essa tranquilidade dentro dela se ela não incorporar essa realidade multidimensional à volta, né? Ela não tem que fazer oração, nem fazer exercício A ou B, ela não tem que fazer curso nenhum, mas ela tem que saber reconhecer dentro dela. E se ela não sabe reconhecer a energia dela e os chakras, como é que ela vai fazer isso? Muitas pessoas, às vezes, se sentem bloqueadas, né? E muitas vezes dizem que não há uma explicação. Então, qual é a tua visão em relação a essas questões, muitas vezes emocionais, até de cura, até de ser bem-sucedido na vida, com os aspectos energéticos, os pontos de energia que o nosso corpo podem muitas vezes estar bloqueado, ou as pessoas muitas vezes não se dão conta que precisam trabalhar? Como é que isso influencia? Influencia muito. Claro que todos os estudos que a ciência já faz, já se fala muito, né, sobre a aura e as curas com energia, portanto, se alguém pode curar alguém com energia, ou até fazer um trabalho negativo e prejudicar alguém com um trabalho energético negativo, então, óbvio que tem uma interação muito grande. Mas tem muitas lacunas na ciência de como entender isso. Um estudo que é muito feito, fala-se muito, é da lei da atração, que tem tudo a ver com energia pessoal, com os chakras. Fala-se como se fosse uma coisa um pouco milagrosa, que você vai pensar em algo, vai acontecer, mas não é nada milagroso e tem toda a lógica. Eu parto de um ponto de estudo sobre a própria pessoa e sobre o conhecimento humano, o que a gente pode fazer para desenvolver, que eu acho que é importante entender tudo. E ao longo dessa minha carreira, eu estou há 30, é até feio falar, né? Eu estou há 32 anos fora do Brasil, 33 anos fora do Brasil, e aqui no Brasil já estudava muito sobre isso. E desde criança eu tinha algumas sensações que eu não compreendia muito, mas eu nunca fui muito dada enfim, a coisas místicas. Eu até me interessei muito, adorava yoga, adorava estudar as coisas orientais, mas não me respondia às perguntas sobre as minhas experiências. E eu, então, ao longo dessas décadas, trabalhando com pessoas, e participando de, enfim, congressos, encontrando com pesquisadores diversos, e a minha experiência pessoal, porque tenho muita experiência com esse aspecto de energia, eu fui identificando como é que as energias externas chegam até nós, como funciona e o que impacta no corpo. Só que de experiência pessoal minha, eu pude ver, por exemplo, momentos emocionais difíceis na minha vida, que tipo de efeito trouxe para os meus chakras. Quer dizer, eu nem chamava chakras, mas eu via que eu tinha algo que não era físico. E eu, como sou muito sensível, eu chegava a sentir dor. E tem muita gente que sente dor nos chakras, nos centros energéticos. Então, ela não consegue explicar. Sente dor, sente incômodo, sente às vezes uma queimação. E isso é para as pessoas que elas identificam mais. Outras ficam num limiar, que não é tão lúcido para ela o efeito que a energia dela está trazendo sobre ela. Isso é seríssimo, porque a vida nossa pode estar até muito bem do ponto de vista das coisas do dia a dia, da vida física, mas se a pessoa não está bem energeticamente, ela começa a ter sentimentos, às vezes de mágoa, de angústia, de medo, de falta de autoestima.
E ela vai buscar as explicações mais incríveis do mundo. E tem muitas, óbvio, tem aspectos psicológicos, tem aspectos que são, às vezes, até neurológicos, mas os aspectos energéticos são deixados de lado. Então, ao longo dessas décadas, eu acumulei muita informação, muita. E agora eu vou disponibilizar, estou disponibilizando num curso, porque as pessoas me pediam demais, demais. É um curso que eu dei muitas vezes, mas presencialmente, em muitos países. E as pessoas sempre gostavam muito, mas agora eu criei coragem e eu gravei o curso para a informação estar disponível. Só que quando se fala de centros energéticos e chakras e aura, na maioria das vezes, as pessoas pensam numa formulazinha. Ah, esse chakra tem a cor tal. Se tiver aberto, a aparência vai ser X ou Y. E se você tem uma coisa que está carregada, vai acontecer tal coisa. Na minha experiência, não é possível rotular isso assim. De jeito nenhum. Por quê? Porque tal como o nosso corpo físico, você dá um medicamento para uma pessoa, funciona rapidamente, ou às vezes até um placebo funciona para a pessoa, e outros casos é um super tratamento e a pessoa não melhora, do mesmo jeito que há diferenças assim no corpo físico, no corpo energético, é muito mais, e se a gente tiver tempo aqui, eu gostaria de comentar o porquê que é muito mais, e por que faz essa interface tão grande com a nossa emoção, com a nossa autoestima, com a comunicação, com a sensação do nosso corpo físico, com a saúde. Então, as pessoas pensam que é assim, você tem o corpo físico e você tem a energia, e que é uma coisa bacana você sentir, mas não é. Está mais na raiz da vida nossa e do nosso crescer, em todos os sentidos, espiritual, humano, no dia a dia, muito mais do que as pessoas pensam. E a razão disso começa lá desde antes da gente renascer. Nossa, é muito interessante. Você falou vários pontos aqui. Antes de eu ia fazer uma pergunta, até antes de fazer, vou fazer um comentário, porque você falou da dor, né? Eu procurei, né, na minha trajetória, entender mais sobre isso, porque eu senti uma dor, mas né, era uma pulsação muito forte no humeral, Uhum. né? Era assim, algo que pulsava muito, muito mesmo, e às vezes refletia até no cardíaco, né? Aí fui ver se estava com alguma questão de saúde, né? Mas eram sensibilidades mesmo. E depois realmente, entendendo mais e trabalhando, isso sutilizou muito. Então, às vezes as pessoas são meio céticas, né? Vão só procurar causas orgânicas, que, claro, tem que ser procuradas, Claro. mas às vezes não resolve, a pessoa fica com aquela pilha na cabeça, né? Exatamente. E às vezes tem problemas que se prolongam por décadas. Por décadas. Você ia perguntar algo? Sim, eu ia perguntar o seguinte, ó. Então, como que a gente explica para as pessoas que são puramente materialistas e às vezes não dizem que não há explicação? Por exemplo, duas pessoas em padrão de igualdade, a mesma formação profissional, uma se destaca, tem aquele magnetismo, as pessoas adoram e aquela pessoa é bem-sucedida, e a outra não, e gêmeos também. Às vezes tem gêmeos que são considerados idênticos, e a pessoa fala assim, eu me sinto atraído por aquela pessoa. A outra é idêntica, mas ela não se Não sente se sente atraída, por exemplo, para um relacionamento ou para ter uma amizade. Então, como se explica isso? Porque tem pessoas que são puramente materialistas e aí entra nesse jogo aí, né? Claro, claro. É que é assim, se nós olharmos as explicações que nós temos da biologia, da genética, até mesmo da psicologia, e se nós levarmos em consideração até a epigenética, nenhum desses fatores conseguem explicar agora eu não vou saber o nome em português, as especificidades, as coisas que são muito únicas, exclusivas daquela pessoa. E cada um tem as suas experiências. O problema, eu acho que tem muitas pessoas que a sensibilidade é menor, então não percebe nada, é natural que para ela tudo isso que nós estamos falando é conversa de doido. Outras pessoas têm muita sensibilidade, só que têm medo. Então elas rejeitam e vão arranjar a desculpa que for na mente delas. O fato é, nós não estamos falando aqui de um assunto além do físico, que é o que é, nem gosto muito de chamar espiritualidade, porque é uma coisa diferente. Não, é aqui, é o nosso dia a dia, só que nós estamos falando de aspectos que estão além do corpo físico.
E as pessoas podem até querer não falar disso, só que a quantidade de relatos incríveis que existe ao longo da história, inclusive vivenciados por pessoas que não têm conhecimento nenhum, é enorme. Então, uma pessoa rejeitar este conhecimento, simplesmente dizendo tudo isso é balela, é porque falta conhecimento para ela, para ver o quanto é difícil rejeitar isso. Tendo dito isso, nós não estamos dizendo que tudo que está por aí está correto, porque as pessoas, obviamente, sabem um pedacinho assim e extrapolam, mas isso também é realidade em outras áreas da ciência. Então, é muito importante a gente ter muito critério. Por isso que eu estou fazendo esse estudo meu já há quase 40 anos. E agora é que eu vou fazer uma publicação maior, no sentido de que fica disponível para todas as pessoas. E quase que ainda assim eu não faço. Por quê? Porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo quanto mais a gente tem que entender. E cada coisa que eu percebo me abre outros vieses para pensar em muitos outros ângulos. Mas o que eu pensei é assim, eu tenho que deixar para os outros usarem aquilo que eu sei, senão eu vou ficar nesse perfeccionismo e as outras pessoas não conseguem aproveitar o conhecimento. Um médico, uma pessoa que trabalhe com psicologia, uma pessoa que, que trabalhe com o público, mesmo que seja no banco, uma pessoa que tenha um contexto familiar mais complexo, ou, evidentemente, aí a pessoa que é mais sensível energeticamente, que tem mais experiência, ela tem de ter este conhecimento. Eu não acho que é uma coisa opcional. É como nós falarmos de nutrição. Na minha opinião, nos dias de hoje, não é opcional. Você tem de ter um conhecimento mínimo sobre nutrição, porque senão é muita mistura em tudo por aí, muita confusão, muitas pessoas trazendo diferentes ângulos sobre qual é a dieta boa, qual que está. Isso só confunde as pessoas. Então, informação, ela é fundamental. Agora, o que aconteceu ao longo dessas décadas minhas de estudo? Eu tenho experiências fora do corpo desde muito novinha. E à medida que eu fui observando certas coisas fora do corpo, eu comecei a ver como que o contato, por exemplo, com alguém que está no período entre vidas, como a gente percebe os pensamentos, as emoções, até mesmo aquele viés do que a personalidade daquela consciência que está ali, como a gente percebe aquilo e aonde percebe. Então, muitas vezes, nós nos aproximamos, e aí os projetores que saem do corpo vão fazer uma conexão com isso. A gente sai do corpo, encontra alguém, e a gente fala, nossa, mas era uma tristeza, e a gente sente a tristeza no peito do corpo astral, né? Porque nós estamos fora do corpo, então não é aqui. E às vezes a gente volta para o corpo e ainda volta com aquela energia, que dá aquela dor de cabeça, ou que passa o dia inteiro com uma coisa que não sai da cabeça, ou que passa com uma sensação estranha no estômago, por causa de uma energia que teve o contato lá fora. Então, eu observar muito isso, eu comecei a ver que os nossos chakras aqui têm tudo a ver com como ocorre o renascimento. Porque eu sou a pessoa que sou, né? Não vou nem falar o nome, porque o nome é só dessa vida aqui, mas eu sou a Nancy que sou todos os dias que eu me olho no espelho. Um dia eu estou mais felizinha, no outro dia eu estou mais cansada, no outro dia, quem sabe, aconteceu algo e a gente está mais preocupado, mas eu sinto o meu eu, a minha consciência, sempre a mesma. Como é que é possível que a gente entra totalmente na inconsciência, sai do corpo e se mantém o mesmo? Justamente por causa dos chakras. Então, eu quero fazer um comentário assim. Quando nós renascemos, obviamente, no corpo nosso, corpo astral, vou chamar que acho que é a expressão mais conhecida, né? No nosso corpo não físico, corpo astral, ou corpo espiritual, nós temos ali a vivência de tudo que nós já vivemos em vidas passadas. Mas também nós temos ali o registro de tudo que nós já experimentamos no período entre vidas. E tem coisas ótimas e tem coisas não boas. E tem coisas que nós entendemos e tem coisas que nós ficamos perplexos, até hoje não entendemos e causam os traumas que nós temos. E todos nós temos. Eu me incluo 100%. Agora, aquele corpo espiritual tem toda essa informação ali registrada. Quando nós renascemos, nós passamos por um funil.
Um funil, porque tudo que nós sabíamos e éramos e vivenciamos, aquilo fica parcialmente perdido, porque nós fazemos uma conexão com o novo corpo. Aí vem nova educação, os pais, nós já temos obviamente uma conexão, mas traz um tipo para nós de vivência, e este momento em que ocorre essa reconexão com o novo corpo, e isso vai se dar lá no momento da concepção, quando ocorre, começa a haver a criação de como se fossem uns liames energéticos que vão manter esse corpo espiritual conectado ao corpo físico. Ok, até aí, bem. Só que esses liames, eles são justamente os centros energéticos do nosso corpo. E esses centros energéticos, alguns são muito conhecidos, são chamados de chakras. O nome não importa, o que importa é entender que nós temos essas conexões e esses chakras pelo corpo inteiro. É aqui, 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 aqui. Mas alguns, eles têm uma função muito mais preponderante, muito mais evidente, porque está ligado ou estão ligados a funções muito específicas nossas. É por isso que, então, a gente está fora do corpo numa projeção, conversa ali com alguém que estava também no corpo espiritual, e você sente o que a pessoa sente. Você sente, por exemplo, a garganta, um aperto na garganta, ou você sente uma confusão na cabeça. Como é que sente tudo aquilo? Por causa da energia que está transferida. Então, quando nós renascemos e fazemos essa conexão energética, as informações, parcialmente, não todas, parcialmente, que nós tínhamos no corpo espiritual, são transferidas, e são transferidas nos chakras. Nós temos, portanto, aqui na nossa aura, no nosso corpo energético, na energia que emana de nós, e que a gente sente das pessoas, e que depois emprega nos lugares, a gente entra nos lugares e sente aquela energia nos lugares, nós temos uma quantidade de informação gigantesca aí, que não conseguimos acessar, porque não temos as devidas maneiras de acessar. A maneira é nós estarmos conscientes, e a nossa lucidez disso tudo, ela é parcial. Mas a minha proposta é, podemos dar um passinho e dentro do possível a gente ir ampliando essa lucidez. Aí quando tem todas essas informações, às vezes uma vivência de uma vida passada, um trauma, por exemplo, uma pessoa teve muita sorte em uma determinada vida, ou foi um político, ou foi um empresário muito bem sucedido, ou foi enganado, e tudo aquilo ficou marcado na energia dela. Então ela tem aqui um chakra funcionando normal. Só que esse registro informacional, que eu gosto de chamar de um código energético, esse código está armazenado ali naquele chakra. Então, no decorrer da vida, as coisas que ela vivencia, ela vai ter reações, e ela vai ter atitudes e sentimentos que são muito específicos dela, porque toca naquela informação registrada naquele chakra. Isso responde muito às diferenças de cada pessoa, mas também aos aspectos kármicos. Por que essa pessoa vivencia isso e essa não? Por que essa aqui tem o corpo dessa forma ou teve determinada doença? Ao longo desses anos todos de estudo, eu tive algumas oportunidades de trabalhar com pessoas, mas também tive experiências pessoais minhas com relação a isso. De ver pessoas que estavam passando aqui nessa vida por uma remissão de uma doença que já tinha tido por muitas vidas. E isso se manifestava na energia e também no corpo físico. Então, a pessoa tem, às vezes, uma tendência a ter uma doença, por exemplo, que ela pensa que é de agora e que ela tem tanto essa tendência e que para ela é mais sensível aquilo do que para os outros, mas às vezes já vem de vidas. E o importante é que nós compreendamos isso, saibamos até que ponto está ligado a energia, saibamos o que fazer para que essa seja a última vida. Porque eu posso até contar os casos, mas tem pessoas que eu estudei e vi isso, e a gente vê como, vamos ver na energia, vê no que está na informação na aura, nas presenças que estão ali, as presenças espirituais, mas vê no processo de cura da pessoa, processo de cura. Eu tive uma lembrança de vida passada, vou contar essa porque é pessoal minha, posso? Claro. Eu tive uma lembrança que tem muito a ver com isso. Eu não tenho muitas lembranças assim de vidas passadas, mas as pouquinhas que eu tenho, para mim, foram muito significativas. E essa foi uma que foi muito marcante para mim. Porque já faz talvez uns
25, 30 anos que eu tenha tido essa experiência, mas é muito nítida na minha mente. E foi um momento em que eu me vi numa casa, sabe, tipo assim, no 1500, 1400, qualquer coisa assim, mais ou menos, deduzo eu pela vestimenta. Não era uma casa pobre, não era nobreza, isso daí de ser coroa, não, mas era um nível muito decente, porque eu me lembro que eu olhava pela janela e tinha uma cisterna. E, obviamente, na pobreza do passado, você ter uma cisterna que você acumula água e que você pode fazer uso daquela água, aquilo era o máximo. Estava eu muito bem vestida, eu não reconhecia as pessoas que estavam comigo. Era eu, uma irmã e minha mãe, que eu via nós três ali. A única pessoa que eu reconhecia nesse ambiente era meu pai. Que meu pai lá era meu pai nessa vida. E então, eu o vi numa cama, que eu até pensei, isso é um divã? Pensei quando eu acordei, lembrei, mas depois eu visitei castelos, não, isso era uma cama, porque elas eram muito menores, né? As camas eram pequenininhas. Então, estava ele naquela cama, e ao lado, todos nós, havia mais 2, 3 pessoas que eu já nem prestei atenção, devia ser não diretamente ligados à família, só que ele estava no momento esperando morrer. Não sei se ele estava para morrer naquele momento, mas estávamos todos olhando, porque não tinha nada para fazer por ele, e a gente estava ali esperando que hora que ele morria, e era uma coisa muito chata, e era muito assim no passado. A pessoa está lá na cama, você não pode fazer nada. E eu me lembro de uma sensação que eu tive, que foi uma sensação que me perseguiu muito, acho que até num bom sentido, porque me deu profundidade de espírito, de vivência nessa vida aqui, que era uma sensação um pouco de vazio, porque eu olhava pela janela e eu via o campo, eu acho que era algum lugar, tipo Inglaterra, qualquer coisa assim, uma dedução pelo que eu via, não sei bem. Mas eu via aqueles campos e eu pensava, gente, eu não tenho como sair daqui. E como é que em 1400 você nasceu mulher, você sai dali? Você não sai. Você não sai, você não pode fazer nada, você pode, quem sabe vem um homem que quer casar com você, e aí, quem sabe você vai existir no mundo, quem sabe. Então eu olhava aquele desolamento, desolo, aquele desolo, sei lá, e olhava aquilo e aquela coisa toda sem esperança. Então esse sentimento é um sentimento com o qual eu me recordo muito da minha infância dele, mas o meu ponto aqui é meu pai. Meu pai morria de algo do estômago, que era algum problema, um câncer, sei lá, uma úlcera, alguma coisa que não se superava naquela época. Só que nessa vida, todo o tempo que eu conheci meu pai, ele tinha um problema de estômago inexplicável. E virava e mexia, as terapias caseiras, toma um chá, toma bicarbonato, toma não sei o quê, só que fazia exame e não tinha nada. Mas ele tinha muito desconforto, e inclusive a aparência dele era um pouco parecida com a aparência daquela época, porque ele era um homem muito forte, de corpo grande, mas também mais para gordinho. Então ele tinha assim, aquela barriguinha que era bem nítida, bem visível, somente na juventude. Quando ele ficou mais adulto, diminuiu muito. E eu vi quando aquele problema dele começou a diminuir. Só que eu nunca associei aquele problema com energia, nunca. E, na verdade, começou a diminuir por causa de um suplemento que eu levei para ele, que eram umas enzimas. Uma coisinha muito boba, mas que ele tomou assim por 3, 4 dias. E aí ele falou, aquilo me fez diferença, Nancy, eu não sei o que é. E a partir dali, ele parece que foi mudando de atitude e aquilo foi melhorando. Quando eu tive aquela lembrança de vida passada, eu associei com o problema daqui e pude ver a energia lá, como é que ele era, as características de personalidade dele lá, porque eu o conhecia lá no passado, mas aqui eram muito parecidas, o problema era muito parecido, e à medida que ele foi mudando a personalidade, como aquilo também foi aliviando aquele processo. E, interessantemente, por uma bobagemzinha que eu levei para ele, que desencadeou tudo isso. Então, são coisas que, claro, se eu não tivesse tido aquela experiência, eu jamais iria conectar. Só que essa foi uma experiência pessoal. Outras pessoas já me contaram coisas e eu participei de trabalhos energéticos com elas, em que eu vi muita coisa assim. Mas pronto, aqui fica só o relato do que é meu, que eu posso partilhar, né? Para explicar um pouco esse contexto. Então, aquilo que nós manifestamos na nossa emoção,
aquilo que nós manifestamos na nossa personalidade, no nosso corpo físico, como nós nos sentimos dentro do nosso corpo. Não é a aparência só, mas também às vezes tem um impacto na aparência. Porque às vezes coisas do passado podem produzir uma mudança na aparência física. Mas tudo isso vai ter uma relação muito profunda com a energia pessoal, com os chakras, porque é isso que conecta a história da pessoa. Então, a história de múltiplas vidas. E eu digo multidimensional, porque nós não estamos falando da história das vidas que ela viveu no mundo físico. Nós estamos falando da história das vidas que ela viveu no mundo físico, das coisas que ela pensou e não falou para ninguém, porque isso é vida, das coisas que ela viveu no período entre vidas, das projeções astrais que ela teve, seja quando for, porque isso é experiência, marcou para ela. Nós estamos falando das emoções que ela teve, tudo isso está registrado ali. Então, agora, nós somos, eu e todos que estão aí ouvindo, né? Nós somos um ser que temos a nossa identidade aqui e que a gente conhece um pouco sobre nós. Mas, se nós pararmos para pensar, a quantidade de experiência, de vivência e de dados que nós temos dentro de nós e que nós nem sequer fazemos ideia é gigantesca. E tudo isso pode ser revelado através dos chakras. Eu não tenho uma máquina para revelar isso, não estou propondo isso. Nem estou propondo que vai ter uma fórmula que a pessoa descobre. Mas eu estou afirmando que quando ela tem conhecimento sobre como a energia funciona, e ela tem conhecimento deste processo e do código energético que fica ali armazenado, ela própria vai fazer conexões. Ela fala, pô, mas isso aqui eu sinto desde os 4 anos de idade. Pô, esse sonho aqui me persegue faz 15, 20, 30, 40 anos. Por mais que eu esteja no ambiente A ou B, eu tenho sempre medo. Ou tem pessoas, por exemplo, que têm medo, ela não tem medo de morrer, mas ela tem medo que vai acontecer alguma coisa, que algum parente vai ter um problema. Tudo isso ela pensa que é um detalhe e que ela vai curar só com terapia. Terapia é importantíssimo, eu recomendo para todos. Mas, às vezes, se a pessoa está repetindo tantas vezes, ela começa a fazer uma mudança do registro mental e o registro energético continua o mesmo. Então, ela vai dormir durante a noite. Todos nós temos os momentos inconscientes, e em alguns desses momentos, não é o tempo todo durante a noite, depende da fase do sono, das ondas cerebrais, etc., nós nos afastamos do corpo físico, o espírito se afasta do corpo físico. E então, o que ela vivencia naquele momento? Quem que se aproxima? Aonde é que eu vou, que você vai, Farrell, e que cada uma das pessoas que estão aí conosco vai quando está fora do corpo? E por quê? Qual é a conexão energética? Então, nada disso é coincidência, e isso se agrava, eu lamento, mas vou trazer uma outra complexidade, outra camada. Se agrava por quê? Como nós somos permeáveis energeticamente, seria muito difícil se a minha energia fosse isolada e a sua fosse isolada. Soma-se o fato de que a gente está em constante conexão aqui, soma-se o fato de que eu percebo sua energia, você percebe a minha, e esse ambiente também nos afeta e nós afetamos esse ambiente, e os espíritos, as presenças espirituais à volta também participam, e os nossos parentes de vidas passadas, e tudo isso. Então, torna-se um fator de grande complexidade, mas absolutamente possível de darmos passos e conseguirmos mais informações. Eu acho que uma pessoa que trabalha na área de saúde teria necessariamente que compreender tudo isso, não para fazer diagnósticos fechados. Se a pessoa tem isso é porque é aquilo. Eu não gosto muito disso porque nós somos muito únicos e tudo tem que ser estudado com muito critério, não pode se banalizar. Mas você já pensou colocar um psicólogo conversando com todo mundo e trocando energia? Se for um bom psicólogo, né? Então tem essa troca energética, tem a preocupação, e isso vai fluindo, e os chakras da pessoa, do psicólogo, está em contato com tudo aquilo. Então já tem sua própria história e tem todo aquele outro contexto. Aí depois tem as presenças espirituais que se aproximam, aí tem os nossos medos, boas e ruins, né? Claro que nós temos muita ajuda de muitos tipos, mas se a gente não está vendo nada, cego, surdo e mudo para o mundo além do físico, isso fica muito complicado. Então, eu acho que é muito importante da gente entender isso. A vida não é física.
A vida é multidimensional. Cada uma das pessoas que estão aí nos ouvindo é uma consciência, é um ser multidimensional, que vive em múltiplas dimensões ao mesmo tempo. Só que o nosso cérebro afunila tudo aqui, mas de vez em quando escapa. É igual lá o Matrix, né, o filme. De vez em quando escapa, sai ali daquela matriz e, de repente, você pega uma informação do que está além. Ou você vê uma coisa que um objeto moveu. Ou você, no meio da noite, sentiu uma pessoa ali do lado e você fala, opa, isso aqui não está normal, isso aqui não é o mundo normal. E, será que eu estou louco? Não, você conseguiu captar um pouquinho da realidade multidimensional que está presente todo o tempo. E que nós teríamos obrigação de captar o tempo todo. Eu não o faço, porque cada um de nós tem o limite de onde vai sua lucidez. Mas nós temos que entender que essa é uma habilidade natural de todos os seres. E o ser humano, supostamente, deveria ter isso mais desenvolvido, né? Às vezes tem alguns animais que estão até melhores que alguns seres humanos, mas enfim. Então, mais ou menos esse contexto que é o que traz toda essa informação de outras vidas para cá e todas as sincronicidades que ocorrem na vida da pessoa. Até mesmo o ponto das terapias, né? Você mencionou que existe uma relação, muitas vezes, e uma troca com o terapeuta, porque hoje em dia eu vejo que é muito bacana que tem essa questão dos terapeutas que sabem lidar com a energia, que buscam melhorar isso. Mas a gente também vê que, por exemplo, tem terapeutas mais técnicos, né, psicólogos, ou então senta no divã, e existe até uma certa apatia em relação ao dia a dia. A pessoa senta ali, chora, a pessoa está com vários problemas, muitas vezes de ordem energética, e o terapeuta, ele é cético, tem uma técnica freudiana, vamos dizer assim, e vai lá, orienta, mas isso influencia a vida do terapeuta, do psicólogo em si. Nós vemos muitos casos de psicólogos que estão perdendo o sentido muitas vezes e não sabem por quê. E aí a gente vê que muitos acabam, e é legal isso, muitos acabam migrando para o que chamam de terapias holísticas, bioenergéticas, o nome que eles quiserem dar. Uma coisa mais aberta, né? E aí encontram um sentido, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque fala-se muito hoje sobre o magnetismo, né? É até um termo mais comercial. E esse magnetismo que as pessoas falam, hoje em dia eu vejo que está muito relacionado a resultados. Tipo, aumente seu magnetismo pessoal para você prosperar, aumente seu magnetismo para você atrair mais pessoas para os seus relacionamentos e tudo mais. E nesse ponto, é possível estar bem sucedido na vida sem estar bem energeticamente? É possível. É possível porque depende das vidas passadas daquele indivíduo. Tem gente que já fez por tantas vidas isso de estar bem financeiramente, economicamente, sem ponderar nada do ponto de vista ético, que para aquela pessoa passa batido, ela não tem nenhuma repercussão energética e ela é coerente. Então, se ela quiser vender para você por um preço absurdo uma historinha que é só um placebo, aquela pessoa não tem nenhuma crise. Mas os indivíduos que têm um pouco mais de profundidade na análise da vida, que quer ver o sentido da vida, que quer pensar em como é que o ser cresce por dentro, que quer pensar qual é o propósito de tudo que nós fazemos, qual é o seu propósito de vida. Para essas pessoas, a energia dela é mais complexa. Felizmente, porque as outras não estão melhores, elas só estão um pouquinho mais atrás no tempo, porque vai chegar o dia delas, e nós estamos num processo natural. O que eu vejo para o futuro na evolução nesse sentido é a pessoa ter consciência das suas limitações, trabalhar com elas, ter consciência das suas habilidades, porque o problema maior, Farrell, eu não acho que é a pessoa ter consciência das suas dores e limitações, é ter consciência das habilidades. A maioria da pessoa não conhece suas ferramentas pessoais. Se não conhece as ferramentas pessoais, que até está na informação dos chakras, como é que ela vive indo para o rumo certo? Então, o que eu vejo é a pessoa fazer uso disso tudo com consciência, sem se martirizar e dando os seus passos para crescer. Só que viver uma vida feliz,
viver uma vida de harmonia, viver uma vida de sucesso. E quando eu falo sucesso e prosperidade, eu quero dizer multidimensional. Multidimensional inclui dinheiro, inclui você poder ter férias, inclui você ter amigos, inclui você poder ir num restaurante, porque isso é o físico, e ter saúde. Mas também inclui paz de espírito, amor, amizades verdadeiras, viver a vida com a noção de que sua vida tem sentido, você tem um propósito de vida, não ter medo de morrer, ter energias e companhias agradáveis à volta, morrer e ir para um lugar bacana em que você fica cada vez melhor e prospera cada vez mais. Isso é prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro. Só que as pessoas elas estão aflitas e elas querem algo que as ajude imediatamente, e o que ajuda imediatamente é dinheiro no bolso. A menos que ela esteja muito doente, porque aí dinheiro não resolve, ela precisa de saúde, mas saúde número 1, dinheiro número 2, são as necessidades mais sérias e imediatas das pessoas. Então, dá esse desespero. O que acontece? Como sempre teve ao longo da história, né? Eu não sei como é que a gente fala em português, mas em inglês tem uma expressão que eles falam que é um snake oil. Snake oil é porque antigamente mesmo, por exemplo, na época da fundação, a fundação não dos Estados Unidos, quando vieram os irlandeses, os ingleses, está me faltando as palavras em português, perdão, mas desde aquela época, 500, 600 anos, tinha aquelas pessoas que caminhavam pela rua, alguns filmes até mostram isso, com uma tendinha, era o médico, o curador, que ia de cidade em cidade, e nessa tendinha ele tinha ali umas coisinhas para curar. E todos eles tinham algo que era uma essência, que diziam eles, tinha sido retirada de alguns animais, e cobra, né? Snake, de cobra, é. Então aquele era o óleo da cobra, e esse óleo ou azeite da cobra era assim, cura tudo. Você está com problema na pele, cura. Você está com dor de estômago, cura. Então, essas pessoas, elas faziam um tipo de charlatanismo e ganhavam muito dinheiro. No fundo, hoje, nós ainda temos o snake oil. E quantas coisas aparecem que viram curas milagrosas, que tudo é em função daquilo. E que bom que a gente vai descobrindo cada vez mais coisas. Um placebo, né? E às vezes algumas funcionam por placebo. E para as pessoas que não entendem bem o efeito placebo, quando a gente dá para a pessoa um remédio que não é remédio, é água só o fato dela pensar que aquilo vai curar, muda um pouco a frequência vibracional dela, dá uma esperança, dá algo que às vezes ela mesma se cura. Isso é comprovado cientificamente. Só que o percentual é pequeno. Se existe algo que é uma cura verdadeira, o percentual de cura é gigantescamente maior. Mas na prática, tudo isso é possível. Então, o que é que nós podemos entender com relação a essas terapias todas e o que dá para fazer com as pessoas e como é que elas podem mudar. Então, por isso eu digo, meu ponto é possível fazer algo por você próprio. É possível descobrir sobre você aspectos e limpar sua energia. E outra coisa, e se? E um grande e se? E se você é sensível e capta a energia de outros, porque tem gente que ela está próximo de alguém que está doente ou que está deprimido e ela fica um pouco contaminada. Então, quer dizer, você vai deixar o seu chakra se contaminar com aquela energia que não é sua, que é de fora, vem para o seu chakra, afeta você, afeta seu corpo espiritual, afeta a sua energia, vai afetar o seu aspecto psicológico, emocional, e você vai respirar fundo. Eu vejo muita gente que conversa comigo que é assim, ela, pela mente dela, pela ética dela, ela pensa, não, eu não vou fazer isso, não, eu vou ser boa pessoa, não, eu vou me controlar, mas ela está se controlando por dentro o tempo inteiro. Você não é suposto a viver se controlando por dentro o tempo inteiro, nós somos supostos a poder... relaxa, você não está se defendendo de nada, você não está observando nada, não está tentando ser quem não é, e o que vem de dentro de você é natural seu, é bom, é a sua verdade, está coerente com a sua vida. Nós não estamos aqui para viver uma penitência, mas o contexto da nossa sociedade faz da nossa vida uma penitência muitas vezes, por muitas outras razões, inclusive para mim. Mas, mesmo com todas as circunstâncias e que apontem algum problema, ou que me tragam algum problema, ou uma dificuldade qualquer que eu tenha, na minha mente,
E eu recomendo isso para todo mundo. O tempo inteiro eu estou. A vida é multidimensional. Tudo tem solução. Tudo tem saída. Não pode se desesperar, porque senão a pessoa entra, e é isso que acontece muitas vezes com a pessoa, que ela está desesperada por dinheiro, aí ela se vende, e aí outros vêm e vêm com magnetismo. Magnetismo vai te trazer tudo. Ah, é? Então por que você está fazendo esse vídeo? Você não teve magnetismo para estar agora nas ilhas gregas, sem precisar se preocupar com nada? Cadê o seu? Então as pessoas têm que ter mais senso crítico com isso tudo. E chegar ao ponto em que elas conseguem identificar de onde vem a dor, conseguem identificar o amor dentro delas, porque eu verdadeiramente acho que sem o amor é muito difícil de se curar. E tudo isso começa a encobrir o amor. Então, como é que você faz para ser você mesmo e empurrando todas essas camadas de lado, deixando a energia do seu chakra mais genuína, porque você vai ter traumas, vai ter dores, mas se você deixa genuína, o amor está ali escondido, ou às vezes está evidente, mas a cura tem que ser feita assim. Porque eu até quis perguntar isso, porque como está muito em alta esse assunto, a gente vê muitas pessoas relacionarem então esse lance do magnetismo. Até fiz um vídeo falando para desmistificar algumas coisas um outro dia, com esse lance do dinheiro e tal, e o pessoal mostra dinheiro, e normalmente você chega perto dessas pessoas que estão muito focadas no dinheiro, que fazem a ponte, tipo, prosperidade, mas é só sucesso financeiro, vamos dizer assim, né? Com uma energia muito complicada, muito zoada, vamos dizer assim, né? Eu já tive a oportunidade de estar perto de algumas pessoas que estão, assim, promovendo esse lance das redes sociais, estão ganhando dinheiro, isso é fato, mas o resto não tá bom, então não rolava uma prosperidade. Então, por isso que eu coloquei esse ponto, porque às vezes as pessoas acham, então essa pessoa tá com energia boa, tá ganhando dinheiro, tá boa. Não é só isso, muitos né? fatores. Não é só isso, não. E assim, eu conheço uma pessoa, conheço pessoalmente, é um bilionário americano, inclusive ele apoia projetos na nossa área, ele é muito interessado. E por que ele é muito interessado? Porque ele comprou uma grande terra com uma mansão, uma coisa que ele ia fazer, uma coisa muito grande, isso lá para a área do Arizona, só que tinha uma coisa meio mal assombrada naquele lugar. Tinha, assim, poltergeists, tinha coisas antigas, ele não entendia nada de nada. E ele comprou aquela terra. E ele começou a ver o que aquela energia começou a fazer para a família dele. E foi triste, foi triste. Então a pessoa bilionária tem quem quer a sua porta, mas as coisas que foram acontecendo, mas ele sabia que eram energéticas, porque ao se mudar ali, ele começou a ver, por exemplo, objetos que se moviam, coisas que desapareciam. Então ele foi estudar e ele entendeu perfeitamente tudo. Então agora como é que eu limpo isso daqui? Só que até ele entender e até tentar limpar, a mulher já tinha morrido, aconteceu coisas sérias, acidentes terríveis. E às vezes numa coisa dessa, gente, é preferível ser pobre. Raciocina, é preferível ser pobre. É preferível ser pobre e ter amor do seu lado e ter uma vida normal. Agora, pobreza, em que a gente passa dificuldade, isso nenhum ser humano merece. Isso é uma doença do nosso planeta. Uma doença enorme do nosso planeta. Mas uma vida normal, uma vida que a pessoa vive dignamente, se ela estiver bem energeticamente, ela vai ser mais feliz do que um cara desse, porque ele está até hoje, coitado, tentando resolver dentro dele essa dor e esse sofrimento todo. Essa questão ficou enraizada nele agora. E ele sabe, e ele até tem artigos publicados sobre isso, ele fala abertamente. Eu não me lembro agora o nome do local, senão eu falaria. Mas como é que fica isso? A pessoa, ela ganhou na loteria, a vida dela virou um desastre? Ela perdeu todos os amigos? Mas prefiro perder amigo com dinheiro do que pobre. Eu estou de acordo. Se é para perder amigo, por favor, que seja com dinheiro. Que nas mesmas condições. Exato, nas mesmas condições. Óbvio. Mas será que dá para a gente ter tudo? A gente ter dinheiro suficiente? Se sentir bem com o que faz? Então a pessoa vai ter dinheiro e ela odeia o que faz?
Ela se martiriza todos os dias. Gente, quem é que merece isso? Você não merece isso. Nós temos que poder conciliar as coisas que nós gostamos e o que nos faz sentir bem. Na minha opinião, uma pessoa que seja um pouco mais sensível, que tenha um pouco mais de, eu não vou nem falar conhecimento, mas essa intuição de que existe algo além, ela não consegue essa tranquilidade dentro dela se ela não incorporar essa realidade multidimensional à volta, né? Ela não tem que fazer oração, nem fazer exercício A ou B, ela não tem que fazer curso nenhum, mas ela tem que saber reconhecer dentro dela. E se ela não sabe reconhecer a energia dela e os chakras, como é que ela vai fazer isso? Porque aí vai fazer uma meditação. Ah, a meditação é inócua, eu posso fazer. Não, meditação produz um monte de efeitos na sua energia, que ninguém está vendo. Então, é bom para o seu corpo, é bom para o seu cérebro, é bom para a sua energia, mas não 100% das vezes. Porque é a mesma coisa da pessoa falar, ah, eu vou tomar aquele medicamento tal para emagrecer. É bom sempre. Não, para algumas pessoas aquilo mata. Então, tem que saber como funciona. E é possível, não é difícil. Não vamos deixar que a complexidade que existe em nós estarmos estudando algo não físico coloque a você para baixo de você achar que você não vai entender ou não vai poder fazer. É natural nosso. Quando a gente não consegue fazer, é porque tem algum obstáculo, e na maioria das vezes é uma concepção errônea da pessoa, esperando algo que não é aquilo que está ali, ou achando que tem que sentir, ver algo que não é aquilo que está ali. Então, descomplique na sua mente, é possível. Dê-se oportunidade de se conhecer e identificar dentro de você quais são os fatores que travam a sua vida e que doem, que estão aí desde sempre. E qual é o fator que trava a sua vida e dói, mas não está aí desde sempre? Surgiu no momento tal, porque nós temos que estudar, porque às vezes não é você, é outra coisa. Então, existe uma maneira de trabalhar com isso para cada contexto diferente, mas absolutamente factível. E você falou sobre a questão da autocura, né? Bom, desde que a humanidade é a humanidade, existem relatos, né? Em todos os livros, em todas as situações, a gente tem relatos e eu acredito muito que em toda a cultura vai ter ali o relato historicamente registrado. Porém, na nossa atualidade, nós temos aí muitos entraves em relação a isso, mas nós continuamos tendo relatos de pessoas que do nada, vamos dizer assim, materialmente falando, apresentam uma cura de algo que estava desacreditado. E eu queria que você falasse um pouco o que isso tem a ver, até de forma inconsciente, com a expansão da consciência, com a movimentação energética, muitas vezes até de pessoas que não foram procurar isso, mas de uma forma natural conseguiram. Exato, uma forma natural, espontânea, surge, às vezes até trazido por mentores espirituais que intuem a pessoa. Só que é assim, então a gente falou do nosso código energético. Então nós temos aqui o nosso corpo físico, nós temos o nosso código genético, que é muito difícil de mudar o código genético. Então aquela informação está ali, algumas pessoas vão desenvolver certos tipos de características que talvez a outra não desenvolva, embora seja da mesma família, porque é um gene que está ali dormente. Mas a característica genética, o código genético de cada um, até onde conhecemos hoje, aquilo é bem fixo e rígido. Mas então por que é que uma pessoa manifesta algo e a outra não? E como é que uma pessoa consegue fazer uma cura que era literalmente impossível? Eles, não sei se existe um termo em português, mas em inglês eles chamam de curas surpreendentes. Então é um termo, e é um termo que é estudado na medicina, porque se tem uma pessoa que ela vai morrer daqui 3 dias, ela fala, não vou morrer, doutor. Mas vai, filho, conscientize-se. Não, não vou, eu sei que não vou. E a pessoa vai e ela vive. E não é só ela dizer que é porque eu quero, é algo dentro dela que faz isso. Então, quando nós olhamos as nossas células, e nós vamos olhar ali o núcleo das células, mitocôndrias e tudo, nós estamos vendo um aspecto físico. Só que se nós ampliamos isso, e aqui eu vou falar uma coisa que cientificamente eu não tenho como afirmar, mas eu estou falando de um ponto de vista teórico, lógico.
Nós temos muito espaço vazio no nosso corpo, muito espaço vazio, entre as células e tudo. Tem que ter alguma coisa preenchendo, ou pela lógica tem alguma coisa preenchendo, que é como quando nós olhamos para o céu e nós falamos, tá, essa estrela aqui, essa outra aqui, o resto tudo é vazio, não é não? Conforme você muda a lente, o espectro de luz que você vai usar para ver o céu, pô, não está nada vazio ali, está cheio de gases, substâncias, nuvens cósmicas, é a mesma coisa o nosso corpo. Então, nós vemos as células e vemos os órgãos através dos aparelhos normais de medicina, só que existe um algo ali que parece ser energético, e eu depois até posso comentar alguns casos e falar de alguns chakras específicos, mas essa fonte energética que é o chakra, ela vai permear o corpo físico, se enraiza no corpo físico, então se adere, melhor dizendo, se adere ao corpo físico, permeia e traz a vitalidade ao corpo físico. É por isso que quando um chakra tem certos tipos de disfunção, vai produzir sensações desagradáveis no corpo físico e até doenças. Então, por causa disso, quando existe uma mudança profunda no código genético, a lógica aponta que houve uma mudança profunda no código energético. Quem estuda um pouquinho, por exemplo, materialização e fenômenos de cura, a gente sabe, né, que tem o caso daquela pessoa que vai e toca outra. Tocou e ela remove um câncer. Ou ela produz algo no corpo da pessoa que é inexplicável. Isso existe. E isso não é história, isso não é fantasia. Então, se nós sabemos que há essa característica, como é que uma outra pessoa consegue produzir aquilo? Algo fluiu dessa pessoa para lá, e esse algo não foi matéria do corpo físico. Então, pela lógica de tudo que nós sabemos hoje, é energia. A gente sente a energia. E, portanto, nesse processo, nesse contexto, as curas vão se dar assim. Só que a autocura, ela não é tão simples. Já muitos filósofos falaram, né? Você é seu maior inimigo. Sua maior função aqui é conhecer você próprio. E é mesmo, e não é brincadeira. E a autocura não é simples, por quê? Porque dentro de nós, se nós temos, por exemplo, um medo, por mais que você fale, não, esse medo é infundado, mas aquilo, você sente, existe uma raiz para aquilo, é uma informação que está ali. Então, é o código energético, que é mais ou menos como se fosse o código genético. Você não consegue mudar assim. A menos que seja uma experiência incrível, e você estava, como a história que eu contei do meu pai, né, nos últimos que precisava para mudar. Aí, muitas vezes, sim. Mas, em geral, são processos muito longos. E esse código, o que eu quero falar de muito importante e muito positivo, esse código energético dos nossos chakras é assim. O código genético você não muda. E na sua próxima vida você nasce com outro corpo e vai ser aquele seu código genético e acabou. Mas o código energético nós sim podemos mudar. E é por isso que existe evolução. Porque senão de uma vida para outra o negócio só ia acumulando e não havia mudanças. Há mudanças, há transformações. Uma pessoa se transformar, uma pessoa abrir a sua vida para algo diferente, necessariamente ela fez uma mudança no código energético dela. E essa mudança no código energético vai produzir mudanças na aura, que vai produzir mudanças nas associações com as pessoas e vai trazer efeitos do futuro diferente. E as pessoas pensam que tudo sempre vai para melhor, mas às vezes não. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que elas se fecham ou elas se tornam muito pragmáticas e deixam grandes áreas de importância da vida dela de lado, porque agora eu só vou trabalhar para ganhar dinheiro. Se você tem dentro de você, claramente, ou mesmo que não seja claramente, é um feeling de que a vida tem algo mais e que tem algo que você tem que aprender aqui. Eu não estou falando de ser religioso, de ser Caxias, e eu tenho que dar a vida pela assistência. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de lucidez de quem você é. Se você tem isso e você sufoca isso para dedicar só às coisas materiais, mais cedo ou mais tarde isso aqui vai explodir. E que exploda a tempo de você fazer algo a respeito, porque o pior é se explode e já não dá mais tempo de nada. Mas vai explodir, a pessoa fica com uma doença, ela
se separou e depois nunca mais tem uma pessoa que ela verdadeiramente ame, a vida dela vira uma coisa superficial, que é a realidade de muita gente, ter relações em que não há um fluir de amor, e que não há, nem mesmo na intimidade dela, aquele fluir da energia sexual, amorosa, romântica, porque ela está toda bloqueada. Tudo isso tem que fazer parte dos seus chakras, do que você aprende para fazer de forma saudável. Não sei se isso faz sentido para você, Farrell, e para os seus ouvintes que você conhece mais. Faz muito sentido, porque aqui, por exemplo, o pessoal que vem aqui também buscar, inclusive, pessoal, fortalece, compartilha, coloca suas questões, são conteúdos bem profundos. O pessoal normalmente buscador, pessoas que estão estudando. Então, tá muito bom tudo isso que você está falando. Entre em sintonia com muitas questões mesmo. Até você mencionou dessa dificuldade da autocura. E eu vejo que muitos médiums, vamos dizer assim, de manifestações ectoplasmáticas e tudo mais, atualmente nós temos muito menos, vamos dizer assim, né? E antigamente a gente ouvia muito mais sobre esses fenômenos e como isso interferia num processo externo. Mas também essas pessoas com essas capacidades, eu acho que hoje tem menos, mas com pouco conhecimento que tinha antigamente, se drenava muito fácil a vida do médium, né? Muitos desequilíbrios também físicos ocorriam, né? E para quem está assistindo muitas vezes e busca isso, por que drena tanto as capacidades físicas da pessoa, causa desequilíbrios como sobrepeso, ou então problemas em alguns órgãos específicos, quando a pessoa tem essa capacidade de doação tão grande e começa a exercitar de uma forma também muito desenfreada, né? Muitas vezes muito exacerbada e com exageros. Pelo seguinte, quando você tem qualquer processo de mediunidade, mesmo que seja muito leve, foi só assim um momento para quem está ali nos ouvindo, né? Que você está ali ao café da manhã e vem uma raiva que você não sabe de onde. Por que eu fiquei com raiva? Eu nem sei, mas muitas vezes é um nívelzinho de mediunidade, você captou alguma energia com aquela informação. Aí isso passa, né, batido. Mas se a pessoa tem isso todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, aí ela tem que se controlar. Quando vem essa raiva, e eu estou falando uma coisa muito mais amena do que a que você falou, mas eu vou chegar nessa que você falou. Quando vem essa raiva e tem esse contato com essa energia externa, ao ponto de afetar a pessoa, então vamos pensar, os nossos chakras estão aqui, nas nossas células todas estão aqui. Na verdade, é uma circulação de energia pelo corpo, literalmente como se fosse a circulação sanguínea, só que uma circulação de vias energéticas. Isso é estudado desde a China antiga, não importa. O que importa é a prática aqui para nós. Então, quando a pessoa ela tem essa conexão mediúnica, a energia daquele outro penetrou, infiltrou, se misturou a dela. Então, você imagina que aqui, isso que seria muito bom a gente ter só nós, os nossos próprios problemas e os nossos próprios talentos, veio aquela raiva do outro, que não tem nada a ver comigo, ainda vem aqui e eu ainda tenho que lidar com isso e saber o que fazer. Então, suja o chakra da pessoa. Toda mediunidade suja o chakra? 95% delas. Algumas a pessoa se limpa depois, outras a pessoa não sabe se limpar. Muitos profissionais de saúde, eles têm sensações específicas quando estão com certos clientes, mas eles não sabem que a mudança daquilo é em função da energia. Não sabem nem como lidar com aquilo. E então vai engolindo e tentando fazer o seu próprio trabalho. Só que a cada vez que vai engolindo, a energia dele ou dela vai cada vez ficando mais misturada com essa energia do que veio de fora. E cada vez menos a pessoa tem condições de voltar e fazer um regroup, reorganizar-se e trazer a sua energia para aquilo que ela é, só ela. Isso é fundamental. Então, por isso, a mediunidade é um processo muito delicado. Porque se a pessoa ela exerce muito da mediunidade, e tem gente que, enfim, trabalha como médium a vida inteira, ela vai treinando o corpo energético dela, que é formado por todos os chakras, a ficar muito aberto, a ficar muito maleável, muito acessível. É como se fosse uma pessoa que ela escutou tanta história na infância, de um tipo tal, que hoje ela é ingênua.
E ela foi treinada para agir de determinadas formas. O oposto também, ela foi treinada para ser fechada. Agora você quer que a pessoa se abra, mas ela foi treinada para ser fechada. Então você imagina, o aspecto da mediunidade e aquela outra presença que está ali, é uma presença real. Não é porque não é físico que não nos afeta. Então vai afetar em todos os níveis. O pior é quando afeta mentalmente. Afeta mentalmente porque a pessoa fica com ideias repetidas, com dificuldade de concentração, pensamentos que vêm à mente e que não foi ela que produziu, e aquilo vem, aí ela tem que lidar com aquilo. Então, isso pega a 100% das pessoas desse planeta. Só que alguns já aprenderam muito bem como ficar focado só nas suas ideias, mas de vez em quando escapa. Sempre escapa, porque nós estamos trocando energia o tempo todo. Mas quando nós falamos de um fenômeno com ectoplasma, da pessoa que ela faz uma materialização, ela faz uma cura, como era o caso do Arigó. O Arigó, lembrei dele também. Que o Arigó era uma coisa impressionante, muito documentado, e as pessoas falam, isso não é verdade. É verdade, sim, e eu já vi coisas dessas acontecerem. Eu não faço, não sei fazer, não vou replicar, não recomendo para ninguém, mas existe. E a saúde dele não era muito boa também. Como? A saúde dele não estava muito boa também. E a saúde dele, e ele pagou um preço muito alto. Só que no caso dele entrou muita crença religiosa. Então ele foi se amarrando na crença religiosa e se sentindo cada vez mais impotente. Mas sabe-se lá qual foi o passado dele, que autoridade que todas aquelas entidades que estavam trabalhando com ele ali, ou mentores, faziam, são mentores que ajudavam. Mas se a gente assiste o filme, para quem assistiu o filme do Arigó, não são mentores tão evoluídos, porque forçavam a ele a certas coisas, exigiam, era quase como se ele fosse um assistente. Um mentor de verdade não trata a gente assim. Só que tem mentores. Então a pessoa ela vai a um centro espírita e ela está lá fazendo um trabalho de cura. Qual é o nível de mentor que está com você? Mentor ou mentor? Porque aqui embaixo é quase como snake oil. O que precisar a gente faz. Amanhã vai dar problema. Esse remédio tem efeito colateral. Que seja, vai lá. Porque com energia também tem efeito colateral. E a pessoa vai para a cura rápida energética e o que te sobra? Então, é um problema. A maioria das vezes, com um trabalho energético bem feito, com uma técnica de limpeza bem feita, como a OVE, que eu ensino muito, uma técnica como essa, na maioria das vezes, ela é suficiente. Se não acumulou. Se a pessoa está 10 anos deixando que invadam a energia dela, que invada, demora um pouco mais para limpar. Por quê? Porque o próprio código energético dela já tem essa informação de que ela é maleável demais. Não é que ela decidiu se abrir, vou decidir me fechar. Não dá. Você pode decidir ser mais alto ou mais baixo? Não. Você pode decidir fazer exercício, ficar com a coluna mais ereta, ou para ficar mais forte, ou para poder agachar melhor. Mas aquela característica sua, a sua altura é a sua altura. A sua energia que está aí é a sua energia. Você tem que saber como lidar com ela. Não sei se eu consigo com isso transmitir essa, porque é complexo, né? Estou tentando é questão de escolha. Até se deu o exemplo da Arigó, ainda eu acho que ainda é bem pontual. Foram questões, porque assim, foi praticamente um trabalho ininterrupto e acabou com várias coisas dele lá. Financeiramente ele não estava bem, pois é. Saúde não estava bem, e outra, podia escolher. Até ouvi uma história uma vez que o Chico e o Valdo falaram para ele assim, para de dirigir que você dirige mal. E ele insistia em dirigir. Aconteceu o que aconteceu. No filme eles até colocam que foi uma influência ali, né? Mas na verdade ele dirigia mal, sabia disso e continuava dirigindo. Sabia que ia ter problema com isso. Parece até o filme eles até indicam como se ele tivesse sido mais ou menos consciente daquilo, mas eu não sei. Eles fizeram uma fantasia ali, né? Não sei a história real, mas o coração não estava bom também. É. Então tem várias coisas. Agora você imagina uma pessoa que trabalha com materialização e trabalha com esse tipo de cura. A energia dela que vai para o outro, para que o pessoal aí possa nos entender, a energia da pessoa que está fazendo essa cura não é só essa energia sutil da aura. Como os nossos chakras estão ligados ao nosso corpo físico, às vezes, junto com essa energia de cura, sai até certos níveis de átomos, de partículas do corpo físico. Por isso que às vezes a pessoa ela faz um trabalho energético e depois ela está cansada, morta, morrendo de fome,
por causa do quanto de energia que ela deu. E outras vezes ela faz o mesmo trabalho, fez a cura igual, mas o tipo de envolvimento energético, como foi necessária a energia dela é diferente, e ela sai bem. Isso é normal em qualquer coisa. Um professor que ensine esse tipo de coisa, um professor, conforme o ambiente que ele dá aula, ele vai ter isso. E isso é o tipo de energia dele que foi usada. Então, nós temos muitos tipos diferentes de densidade e qualidade energética em cada um dos nossos chakras. E, enfim, algumas pessoas estão mais predispostas a um determinado tipo de emissão energética e outras nem tanto. Todos nós emitimos energia, inconscientemente. Melhor aprender a fazer conscientemente. Melhor saber o que está fazendo, para quem está fazendo, como está fazendo, o que vai causar. E todos nós captamos energia de fora, inconscientemente. Então, melhor ficar mais consciente. Melhor desenvolver a sua sensibilidade sem medo, para você entrar num ambiente e falar, nossa, aqui eu sinto que eu posso soltar minha energia. Opa, aqui parece que eu tenho que restringir um pouquinho minha energia. Saber isso naturalmente, porque não é muito fácil, não é que seja impossível, não é muito fácil. E na prática, falha muito. Você aprender uma técnica para chegar num ambiente e fazer assim, agora eu faço a técnica A, agora eu movo assim, agora eu olho para aquele canto, e agora eu vou saber se a energia é boa ou ruim. Não funciona assim. Não funciona assim porque para você saber o que existe na informação daquela energia, você interage, você se mistura, aquela energia se mistura em você. Então, às vezes a gente consegue tecnicamente mandar energia, saber, principalmente se você está indo fazer limpeza em algum lugar, mas no dia a dia, você entrou no cafezinho da esquina, você passou na rua. Eu, quando morava em São Paulo, eu fazia caminhada às vezes de manhã, e eu fazia sempre o mesmo trajeto. Tranquila, estou caminhando só, tá? Era a Avenida Paulista, muito poluição, mas para mim, caminhada normal. Todas as vezes. E só que nas primeiras, sei lá, 7, 8 vezes eu não registrei. Todas as vezes que eu passava por uma escadaria, que tem ali para trás da Consolação, o que é aquilo? É o Pacaembu? É um estádio? Tem um negócio ali? Tem o Pacaembu perto ali também, é. Tem. Eu sei que toda vez que eu passava e que eu ia caminhar, quando eu estava, a escada era grande. Quando eu estava numa determinada faixa de 3 ou 4 degraus, era como se eu não conseguisse levantar as pernas. Eu fazia uma força. Eu falava, mas eu fiquei tão cansada. Depois eu conseguia voltar a caminhar. Só que eu não prestei atenção nas primeiras vezes. Depois que eu comecei a prestar mais atenção, falei, não, tem alguma coisa errada nesse lugarzinho dessa escada. Aquilo me afetou. Quantas pessoas fazem essa caminhada todo dia e falam, aqui eu preciso parar porque aqui eu canso? Quantas pessoas vão até o ponto de levar um tombo ali, cair e se machucar? Porque eu própria, que já estudava tudo isso, já estava escrevendo o livro, eu não registrei na hora. E essa naturalidade da percepção existe para todos nós, só que a gente não conecta. E essa é a maneira de aprender. É a mesma coisa assim, se eu estou falando com uma pessoa e eu toco nela, se ela consegue ter o sentido do tato, ela sabe que eu toquei. Se eu falo próximo, ela pode estar distraída, mas ela ouve. Inconscientemente ela ouviu, ela registrou. Então é a mesma coisa, essa coisa da sensibilidade energética. Não tenhamos receio. As pessoas têm muito mais sensibilidade e capacidade do que pensam, mas não sabem usar. Aí depois houve uma história que ela não entende. Por que foi daquele jeito? O que a pessoa fez? Qual era o contexto? E vai repetir. Não, tenha calma, estude, observe, não se precipite, veja no momento. Então, eu acho muito importante dar confiança, empoderar as pessoas, mas, ao mesmo tempo, deixar claro que nós não estamos falando de uma brincadeira. Isso é uma realidade da vida, que está presente todo o tempo. Esse lance da energia, por exemplo, aqui a gente expande a energia, o ambiente preparado e tal. Mas, por exemplo, se a gente for aqui na rua de trás, no shopping, depende do horário, você vai lá numa hora do almoço. Quem é mais sensitivo vai perceber, vai ficar meio incomodado. Parece que todas as vozes entram na sua mente ao mesmo tempo, né? E vai ter pessoa que vai estar lá, tipo, não tá nem aí. Não tá nem aí, exatamente. É muito relativo, né? O ideal seria que a gente conseguisse desenvolver um nível mínimo de autodefesa espontânea. Porque à medida que a gente trabalha com energia, como você quando contou do humeral e tudo, ou mesmo as pessoas que fazem a técnica OLV, que eu ensino muito, com o tempo,
a autodefesa delas se torna muito maior no natural. Então, eu não vou em todo lugar pensando na autodefesa da energia, eu nem penso em nada. Quando eu sinto alguma coisa errada é que eu vou trabalhar. Mas eu não era assim há 30 anos. É o trabalho continuado que vai trazendo isso. E cada vez mais a gente vai adquirindo uma resiliência, uma maior força energética. E quem? Precisa ser especial? Não. Só precisa encarar. A vida é multidimensional. Aonde está o próximo passo para você? Você dá o próximo passo para você. Não é uma tabelinha, mas se você compreender como sua energia funciona, como sua sensibilidade funciona, o próximo passo é óbvio. É óbvio. E, obviamente, muitas vezes, quando estou conversando com as pessoas, ou faço uma sessão individual, por exemplo, ao ouvir o que a pessoa experimenta, o que experimentava de criança, como que ela reage, e faz umas perguntas, você começa a ver qual é o próximo passo para ela, mas isso não é um chutismo, é uma análise muito específica, muito criteriosa das condições dela. Se for para alguém fazer um chutismo, estou criando uma palavra aqui, chutismo, vou usar essa também. Se for para a pessoa aplicar um chutismo muito avançado da famosa área, disciplina da chutologia, que muita gente usa muito, então é preferível você próprio deduzir por você do que pegar o que o outro te fala, porque as pessoas elas vão, ó. Então eu vou te falar da sua vida passada. Aí eu falo, que legal, então deixa eu usar essa informação. Só que quando algumas vezes, né? Não digo todas. Algumas eu vejo que tem sentido, mas algumas vezes a pessoa me conta, me falaram isso. Eu penso, primeiro, não tem a ver com o que eu estou vendo na energia dessa pessoa. Segundo, isso que falou serviria para 90% das pessoas desse planeta. Então é muito fácil a gente falar de características que vai encaixar com quase todos. Aí a pessoa fala, em cima, sou eu. E esse é o ser humano. Normalmente são as boas características, né? Ou as fragilidades que são normais nossas, das dificuldades da vida. E a verdade é que esse lance das vidas passadas é assim, né? Às vezes as pessoas falam, que nem, se vem uma vida aleatória, assim, que você é uma pessoa super do dia a dia, o cara nem comenta, mas aí quando vem uma assim um pouquinho mais, vamos dizer assim, com repercussão, não, foi tal pessoa, né? Aí tem muito disso, né? O ponto é a técnica ouve, como você falou, é legal falar porque eu vejo muita confusão dessa questão da pessoa melhorar a energia dela no campo e às vezes tomar uns ataques, porque às vezes a pessoa quer expandir a energia, mas expandir a energia no sentido de melhorar a energia alheia, né? Então aí às vezes não suporta. Mas você comentou no outro podcast sobre essa técnica, que ela é uma técnica muito individual, né? Você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer em qualquer lugar, porque a técnica é para selar o seu campo para que as energias externas não entrem. Se a pessoa não faz correto, então, claro, pode entrar, mas já ia entrar de qualquer jeito, né? Sem a técnica já ia entrar de qualquer jeito. Mas a técnica, ela faz esse selamento. Então, se ela é feita corretamente, nossa, a quantidade de relatos incríveis que eu tenho. Nós tivemos um curso no campus da IAC em Portugal e veio uma pessoa muito bem-sucedida, muito estudada, um gênio da Suíça. E ele, então, queria sair do corpo, fez técnica de sair do corpo, conseguiu sair do corpo, trabalhou muito com energia, fez muito a OLV, discutiu muito comigo sobre a OLV, mas por quê? Por que tem que ser assim? Por que não sei lá? Por que eu não posso fazer de tal jeito? Por que tem que ser tantas vezes? Mas eu fui explicando os porquês, alguns ele engolia rápido, outros não, né? Porque a pessoa que é muito acostumada com a intelectualidade, mas é normal, é a maneira que o cérebro funciona. E aí, então, ele conseguiu fazer a OLV, tudo bem, entendeu? Foi depois para um outro retiro, um retiro que ele foi, acho que era nos Estados Unidos. Nesse outro retiro, ele tentou sair do corpo, ele fez técnicas diversas de meditação lá, só que ele disse, mas eu fiz muito a OLV. E ele voltou do retiro, escreveu para mim, eu estou absolutamente convencido que muito mais importante do que sair do corpo ou qualquer dessas outras coisas é a OLV. Porque o que eu tive de experiência com essa técnica, o que ela me trouxe dentro de mim, é incrível. E muita gente me fala isso. Eu até anotei o relato dele lá, que foi muito bacana. Mas
a pessoa tem que ter um pouco de persistência e ela não vai causar evolução absoluta. O que é que a ouve vai fazer? Primeiro, selar as influências externas. Então já está muito bom, né? O problema meu é só o meu, já não está somando com o que está fora. Isso é uma coisa. A outra coisa, ela começa a homogeneizar os chakras. É como se a pessoa fosse fazer, por exemplo, um alongamento com uma sessão de fisioterapia, ao mesmo tempo que fez um pilates, ela começa a ajustar com essas coisas do corpo. Mas com a ouve, ela vai produzir tudo isso no corpo energético. Então, os chakras dela vão se limpar. Entra em muito melhor funcionamento. Muitas vezes ela fica consciente de características dela. Isso aqui muda a personalidade dela. Por quê? Porque ela limpou tanto que ela mudou o código energético dela. E isso tudo é natural, não é agora eu não posso fazer tal coisa porque é contra a ética espiritual. Não existe isso. A ética que você vai seguir é a sua verdade. Porque caso contrário é falso, e veja aquelas pessoas que falam muito bonito, que você vai ver, fora do corpo está fazendo absurdos, e não é a realidade dela. Então, a ouve vai trazer tudo isso e vai desenvolvendo os chakras, a sensibilidade. E é absolutamente factível. Para algumas pessoas leva um pouquinho mais de tempo, para outras leva menos. Qual é o obstáculo que as pessoas têm? Elas querem sentir. Ela quer começar a fazer e ter certeza, e já sentir. Esquece o sentir, gente, esquece o sentir. Seu chakra está funcionando aí agora, todos. Você não está sentindo, assim como eu aqui nesse momento também não estou. Então, por que tem que sentir? Tem que fazer corretamente, com o tempo. Você vai mudar, vai sentir, vai ficar mais sensível, vai ter mais defesa. Sabe aquele fulaninho lá do trabalho que te manipula há 2, 3 anos, você nunca viu? Um dia você fala, pô, que jeito que ele está falando isso, ele está me manipulando. E aí, ó, cai a ficha. Por quê? Lucidez. Isso é absolutamente factível. E quando a gente fala das manipulações, existem muitos chakras diferentes que podem estar envolvidos nas manipulações. Depende de quem faz e de quem recebe. Então, é importante a pessoa conhecer seus chakras, para ela saber, o chakra mais vulnerável para mim é o tal. É por aqui que me pegam. Tanto gente física quanto presenças espirituais. Então, aonde é que entra? Ou o chakra meu Y, eu sou mais sensível e eu sinto muita coisa nele. Então, como é que você interpreta o que você sente? Então, é muito interessante entender o que cada chakra faz, como funciona. Aliás, para quem quiser, eu tenho gratuitamente no meu website um infográfico com todos os chakras que eu estudo. Eu estudo 12 chakras, dos quais 2 eu estudei profundamente, foram identificados por mim. Principalmente o que eu chamo de epigastrochakra, que não vi em lugar nenhum da literatura, mas é incrível como isso funciona. Posso contar outra história? Claro. Nossa, hoje Você até falou, já gerou uma curiosidade no pessoal aí. Hoje eu estou no dia das histórias. Eu estava num outro desses cursos que é um aluno só, e eu fui fazer o trabalho energético com a pessoa para ver como é que estava a energia dela, se chakra está bom, se aqui está mais bloqueado. E uma das coisas que eu faço é de perceber, como é que eu vou dizer, o que existe no campo dela, dentro do possível, né? Eu não percebo tudo o tempo todo, mas naquele momento eu me abro para isso. Então, eu mando energia para aquele rapaz. E comecei a sentir um sufoco, uma coisa. Depois tudo se explicou no decorrer dos 10 dias do curso. E aí, então, senti muito a nuca, que ele nem sabe que existe energia na nuca. Para ele não sentia nada. Nunca sentiu. Ele pensava que nunca tinha sentido. Depois, no decorrer do curso, ele falou, pô, mas isso aqui sempre aconteceu. Eu fui e coloquei energia na nuca dele, Rafael. Imediatamente, me deu uma coisa no estômago, no chakra epigástrico. Não é no coração, não é no chakra umbilical, não é nenhum desses outros chakras de plexo solar nem nada. É muito específico. É assim, na boca do estômago, na parte superior. Um pouquinho mais entre o cardíaco e o... Exatamente, entre o cardíaco e o estômago em si. Então, aqui onde nós temos essa pontinha de cartilagem aqui, aí eu senti aquilo ao ponto de eu sentir quase náusea. Senti que eu não conseguia nem respirar. Foi horrível, foi horrível. Só que eu já tive experiência de trabalhar com outras pessoas que tinham um problema no chakra epigástrico. Então, a pessoa tem um mal-estar, eu falo, comi algo que não me fez bem. Meu estômago é sensível. Eu hoje estou nervoso.
A maioria das vezes é energia. E a maioria das vezes é energia que ficou acumulada ali. Então eu trabalhei com ele. E depois falei para ele, senti assim, senti o estômago. E você sente às vezes? Desde criança eu sinto isso muito. Todos os dias. Então ele tinha desespero daquela sensação no estômago. Só que a sensação do estômago estava conectada ao chakra nucal. Eu mexo aqui, dá a sensação aqui. Eu mexo aqui, o nucal abafa. E não é porque o nucal dele tinha bloqueio. Por quê? Fazendo uma longa história curta, depois de muitas conversas, muitas sessões e tal, fiz uma conversa com ele e fui descobrir que desde criança ele sentia umas presenças espirituais muito ruins na casa dele. Os pais dele eram muito jovens, tinha 16, 17 anos, mas eram pais legais, mas, enfim, não tem a maturidade da vida ainda. Sem experiência, né? Sem experiência. E, entre as coisas que tinha, a família toda dele era de militar, tanto que ele fez a carreira militar, era um rapaz jovem, um rapaz de 35 anos, mas já tinha tido carreira militar, não sei o quê. Todos tinham aquela carreira e todos trabalhavam com antiguidade. Só que a casa dele era cheia de uniforme de guerra com verdadeiro, aquele que levou o tiro, que bonito, aquela arma ali que o pai consertou, então era aquilo em tudo. Só que esse moço era de uma sensibilidade. Então eu mandei energia para o nucal dele pela primeira vez, e ele falou, não, mas que fez um ritmo assim, e entrou de um jeito assim, e eu senti isso aqui. Ele não sabe que ele está sentindo energia, que tem um chakra ali. Ele não sabia. Mas, à medida que ele foi falando, eu falei, ele sentiu exatamente o que eu fiz, exatamente o que aconteceu. Só que como uma pessoa sensível dessa, faz um treinamento militar, foi para o campo mesmo para trabalhar, vive numa casa assim, e desde 3 anos de idade se lembra de ter aquele sentimento horrível que se associa com todos os medos e todos os pavores da vida dele, que ele se isola, ele não se sente amado, mas é uma pessoa assim, socialmente muito normal, com um grande cargo, só que dentro dele com essa dor. Então é aquele que é o que trabalha, mas o outro real que está ali dentro dele. E aí a gente foi trabalhando isso com a OLVE, com ele próprio trabalhando com energia e tentando afastar essas energias externas, e ele saiu de lá muito recuperado. No último dia ele falou, Nancy, é o primeiro dia da minha vida que eu não estou com aquela sensação. Falei, nossa vida, é um privilégio. Mas eu estou falando isso por quê? Porque coisas assim identificam muito bem com a energia daqui. E essa energia do epigástrico é impressionante, porque às vezes é um tipo de emoção, às vezes é um tipo de medo inconsciente, às vezes é uma situação que aconteceu, a pessoa se abalou muito emocionalmente, forma aquela carga energética. Um embrulho que dá ali, né? É tipo aquele embrulho que a gente sente no estômago, que às vezes não tem nada a ver onde com a pega digestão. A azia ali, né? Exatamente. Então, aquele embrulho fica ali sem explicação física. Eu preciso reforçar isso. Porque muitas pessoas com quem eu trabalhei, as pessoas fizeram tudo que é tipo de exame. Tem um exame aqui que é muito improvável, que só é aquela técnica dos Estados Unidos. O cara vai e faz, porque ele está desesperado. Desesperado. Só que no caso desse moço, ele achava que era normal aquilo. Nunca ninguém falou para ele, você tem um negócio assim que você sente assim, e esse negócio aí não é normal. Nunca ninguém falou. Então, isso tudo é possível. E é possível você captar, e muita gente capta coisas dos outros naturalmente. Então, tem que saber como lidar, tem que saber como limpar. A OLVE tem um papel fundamental. Então, com ele lá, a gente trabalhou com muitas técnicas, mas eu falei para ele, você vai ter que aprender a fazer a OLVE, porque no seu dia a dia, como é que você vai aguentar? Uma pessoa sensível como você, como é que você vai ao trabalho? Lida com aquele monte de gente e volta para casa e você está normal. Então, ele voltava para casa, ele tinha que ver coisa, ficar botando filme o tempo inteiro, claro, que é para não sintonizar com a energia que estava com ele. Então, eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui hoje, a gente tem que poder relaxar, deixar essa energia assim, sair. Não é que ela é perfeita e sem dor, todos nós temos problema na vida, mas você tem que poder ter isso e não ter que estar segurando. Não dá para ficar segurando energia. Com muito receio de toda hora, todo lugar, tá todo preocupado, né? Exato, preocupado de não se contaminar. Muita gente é preocupado de não contaminar os outros. Muita gente é preocupado de não explodir.
porque a pessoa explode, está com aquele negócio incomodando, ela não quer explodir, então ela está o tempo inteiro se vigiando. Então, esse estado de autovigília constante, ele não é o normal para nós. Mas, para conseguir abrir mão desse estado, tem que chegar num ponto de conhecimento das suas energias, não é grande coisa, dá para fazer perfeitamente, para conhecer suas sensações, para entender coisas como esse moço tinha, mas chegar num ponto de estabilidade energética mínimo, que você não se sinta invadido e atacado por muito poucas coisas. E isso consegue se fazer, e a técnica que eu conheço melhor, e a que eu uso, é a OLVE. E que depois que você faz por um tempo, o efeito permanece. Não é uma coisa que você tem que fazer todas as vezes, mas no início tem que fazer. A pessoa cria uma força ali em volta daquela repetição que ela sempre está fazendo. E pelo que você falou, existe também um coletivo, né? Os chakras, eles começam a se mesclar dentro de uma energia, porque algumas pessoas, às vezes, elas têm algum tipo de direcionamento. Elas querem trabalhar muito um chakra só, porque ouviram que é bom para tal situação, e outras ficam, às vezes, com o pé atrás. Mas tem uma sequência que eu preciso seguir. Então fica, acho que às vezes, essa queda de braço. Eu não vou trabalhar o umbilical, eu vou trabalhar o frontal, porque mais evoluído, vai com minha clarividência. Não tem como fazer isso de uma forma sequencial, tal. E pelo que você falou, essa técnica, então, ela unifica para que a pessoa trabalhe num todo. É o todo. Então, é um trabalho igual, homogeneizado em todos os chakras, sem polarizar em nenhum. Claro que a gente pode fazer um trabalho para esse, e eu muitas vezes recomendo para as pessoas e ensino, e faz parte das técnicas que eu uso. Mas a técnica segura, que garante que a pessoa pode usar em qualquer lugar, é essa, porque faz esse trabalho com o todo. Na minha opinião, com a minha experiência, eu sinto que o trabalho, quando ele é muito polarizado num chakra só, ele não é saudável. Seja qual for. É só o coração. É só o laringe. Eu vou trabalhar aqui para ficar com mais mediunidade. Eu vou abrir clarividência. Se você está encanado em trabalhar com um chakra específico, não funciona legal. Não até me fez lembrar. Eu não tenho nada contra, assim, mas aparece muito que a gente vê sobre chakras, porque o pessoal que trabalha muito ali o Svadhisthana, o básico, e você vê aqueles terapeutas que ficam só mexendo nessa área, e a pessoa tem diversas reações, e até, sei lá, meio orgástico, assim. Exatamente. E me parece até em alguns casos, né, parece até um lance meio hipnótico, assim. Hipnótico, e muitas vezes invasivo. Isso que eu falo, a energia se mistura com a do terapeuta, vamos dizer assim, né? Sempre, com o bom terapeuta, né? Porque tem uns que mexe a mão, mas não põe energia. Mas com o bom terapeuta, e obviamente é necessário que seja a energia correta. Então a gente pode fazer, vou repetir aqui para não ter dúvida. Você pode fazer trabalho só com frontochakra, não tem importância, mas se você acha que só esse que é importante, e você vai dedicar 2 anos só para esse, não é legal, não é legal. Mexa esse, e observe o que mais, e vai, e quer treinar, treine, mas não pode prescindir da atenção do trabalho com os demais chakras, porque aí entram energias que não são saudáveis, e às vezes mexe muito com o chakra, uma outra fica atolada. Imagina que esse moço fosse trabalhar só com isso aqui, sem reconhecer que tem outro problema aqui, não dava para ele. Tinha que ter esse trabalho conjunto. E essa questão da autolucidez, melhorar a lucidez da pessoa, principalmente quando as pessoas às vezes não têm interesse e têm a projeção astral, né? Isso, por exemplo, em muitos casos, assim, eu vou falar por mim, eu não tinha interesse nenhum, começou a acontecer e eu fui buscar, né, na minha adolescência, o porquê disso, né? Mas existem outras pessoas que não, eu preciso melhorar minha lucidez, eu gostaria de lembrar de uma projeção, ter uma lucidez e trabalhar melhor minha energia. No caso, esse trabalho específico que você faz, ele pode atuar nessa área da lucidez ficar maior, a pessoa realmente... Você fala o trabalho com um chakra específico ou o trabalho geral? No geral, assim, a técnica OLVE, no caso. Muito, a pessoa vai ficar mais lúcida, da energia à volta dela, de quem é amigo, não é. Vai ficar mais lúcida dela própria, das emoções dela, começa a lembrar mais dos sonhos, começa a ter mais sonho lúcido,
Às vezes começa a ter projeção, o legal é que a OLV dá um pouco mais de controle, então tanto ela pode querer a projeção, como não querer ser capaz de impedir. Porque eu sei que tem gente, não sei se no seu público teria, mas tem gente que tem projeção, mas é horrível para a pessoa, ela tem medo, ela tem a paralisia do sono, então ela não quer ter projeção. Aí você fala, mas então se eu fizer a OLV eu vou ter mais projeção? Não, você vai ter controle. É isso, não vai ter mais projeção, necessariamente. Pelo contrário, quando as projeções são doentias, assim, desse tipo, elas vão diminuir. Então, existe um regular, porque é a limpeza dos chakras, é a limpeza da energia. Às vezes são traumas de outras vidas, de outras coisas que estão enraizadas, você vai tirando, você vai entendendo. Então, é muito importante, eu acho, que as pessoas compreendam, dentro do espectro todo da energia dela, qual é o chakra mais forte, qual é o chakra preponderante. Então, por exemplo, vou falar uma coisa assim. Tem gente que, às vezes, conforme o local que ela está, ela sente a energia do chakra básico, do chakra raiz. E ela, então, se sente mal. Porque ela fala, que vergonha, o que é isso? O que eu estou sentindo? E por que está assim? Algumas sentem, já vai direto ficar com outra. Então, nem para pensar se é positivo, se é negativo, se é para ser, se não é para ser, se aquilo vai ajudar ou vai piorar. Mas tem outras que sentem e vão se fechando, vão ficando envergonhadas. É normal sentir energia em qualquer chakra. A energia do chakra básico é normal ser sentida, só que quanto mais, para a média das pessoas, quanto mais nós normalizamos e criamos esse padrão mais homogêneo na nossa energia, a gente vai sentir menos a energia do chakra básico, a menos que você esteja num momento delicioso com o seu parceiro, sua parceira. E aí, ótimo, né? Aí é até bom você saber o que você produz de energia ali, porque as pessoas não sabem trabalhar com energia na hora que elas estão na intimidade. Então, elas perdem uma parte gigantesca da relação. Então, essa é uma coisa. Então, não é normal sentir demais. Quando sente demais, ou a energia está acumulada, ou tem alguma presença espiritual por perto, mas também não é um problema sentir. Todos os chakras podem ser sentidos. A mesma coisa o chakra cardíaco. Então, a pessoa ela sente, às vezes, uma pressão, uma coisa, e ela já quer descobrir qual que é a causa. Nós temos energias guardadas dentro de nós. Quem de nós teve só coisa boa na vida? Nenhum probleminha. E pensa nas vidas passadas, soma tudo. É normal que a gente tenha energia aqui e acolá para ajustar, para limpar. É normal. E vamos fazer o que precisa. Nós estamos com quase 8 bilhões de habitantes, as pessoas sentem essa energia. Exatamente. Porque está aí, né? Onde você vê, tem gente. Exatamente. E assim, hoje em dia, o discurso normal das pessoas, né, elas falam, a energia daquele fulano é muito boa. Nossa, eu senti uma falta da energia, daquele show. Ela está se referindo à energia, que é essa energia que nós estamos falando. O contexto é perfeito. Só que as pessoas falam como se fosse uma coisa abstrata. Só que para você que está aí ouvindo e para mim, não é abstrato. A gente sabe que é uma energia real, como que se forma nosso corpo energético, para que serve, tem os chakras, eles são campos de energia, um entra dentro do outro, responsáveis por muitas coisas, até pela saúde física, até certo ponto, como eu digo, todo mundo vai morrer de alguma coisa, né? Mas esse conhecimento é fundamental. É tão forte que cria isso aqui, né? Pô, exatamente. Cria a matéria. Exatamente. Poxa. Então, essas pessoas banalizam muitas vezes, né? E assim, eu estou dizendo banalizam porque falta conhecimento, falta exposição disso que a gente está falando. Hoje, ainda bem que a gente tem essa ferramenta, mas muitos anos atrás era fechado, né? Era esotérico, né? Esotérico, e você ainda ia preso ainda. E ainda era perseguido. E muitas pessoas têm traumas disso ainda, até hoje. Vai levar um tempinho para limpar, né? Ainda bem, olha, que nós temos hoje essa ferramenta para vocês também colocarem as suas experiências, perguntas. É legal colocar algumas questões, por quê? Porque o que eu tenho falado com os convidados, às vezes tem algumas questões, o convidado vem com o perfil e vai falando, vai colocando, né? Ela colocou algumas propostas aqui, então é super bacana, super válido. Então interage aqui, porque ela vai estar com o canal dela aqui também no YouTube que ela tem, fazendo uma interação com o pessoal que está aqui assistindo.
E aí só uma questão que muitas pessoas têm em relação à lucidez, Uhum. tem a projeção astral, que pode ser consciente, barra o sonho consciente. Pessoas chamam de sonhos lúcidos, né? Sim. Uhum. E no processo mental, unicamente mental, qual seria a diferença dessas duas experiências? Porque as pessoas muitas vezes se confundem. Vem falar assim, será que eu sonhei? Será que eu projetei? Foi tão real? Mas existem algumas características que as pessoas podem pontuar lá para ela poder ter uma diferenciação? Existem, mas muitas vezes é difícil. Por quê? O sonho, eu acho que a coisa principal é pensar assim, o sonho é algo que a pessoa consegue se relacionar com ele, o sonho lúcido. Então ela se vê num lugar que ela poderia imaginar aquele lugar, ela se vê num contexto que é um contexto factível para ela se vê falando com pessoas, ou até com uma pessoa que ela não conhece, mas falando um discurso que já faz parte da mente dela, das preocupações dela, porque o sonho lúcido é um sonho no qual você controla, você sabe o que está acontecendo, mas é sonho, é o seu cérebro participa, vamos pôr assim. No caso da projeção, não. Você pode ver um ambiente ou em um ambiente que não tem nada a ver com nada que você jamais pensou na sua vida. Você pode encontrar pessoas e consciências que te tragam informação que são absolutamente novas. Então as pessoas pensam que quando é tudo certinho, assim como se fosse a vida física, aí é que é projeção. Pode ser, não estou dizendo que não. Mas, se é muito certinho, a gente tem que primeiro analisar esse sonho lúcido. Porque a projeção tem coisas inesperadas. Você pensou em algo, puf, você foi parar lá. Você está conversando com alguém, aí você se distraiu, você desaparece, ou a pessoa desapareceu na sua frente, de uma maneira diferente do que é no sonho lúcido. Eu acho que essas características de como é que o corpo astral funciona na projeção é muito importante, que vai ajudar a pessoa. Então, a visão, como é que você vê. Muitas vezes você está, por exemplo, no seu quarto, você vai ver o seu quarto completamente diferente. Aí a pessoa fala, não era sonho. Sonho com certeza, porque não tinha nada a ver com o meu quarto. Quando ela vê o quarto igualzinho, ela fala, essa era a projeção. Não dá para classificar assim, porque as características da visão do corpo astral são diferentes. Você pode enxergar uma coisa aqui nas suas costas, você pode estar no seu quarto e você chegar todo esfumaçado, ou você vê o seu quarto com triplo de tamanho, ou ver objetos que não existem ali. O seu estado, vamos colocar assim, de análise daquela situação é o que é mais importante. Porque você está ali e você fala, ué, mas essa janela não existe aqui. Nossa, aquela janelinha está tão grande assim. Por que tem uma porta aqui que não é para ter? Então, veja, o quarto está tudo esquisito, sua visão está funcionando diferente, mas sua mente não está só deixando ir adiante. Eu acho que, então, essa análise da experiência em si, ela é relevante. É relevante, porque tem muitas pessoas que às vezes colocam em xeque, né? Ah, por que então eu abri a porta que estava ali? Se eu abrir a porta era sonho, mas não, como você falou. Não, exato, você Existe um cria, campo ali. exato, e muitas vezes você cria aquele objeto. Eu tive uma projeção em que eu estava doente, então eu pensava que estava acontecendo era porque eu estava doente. Então eu decidi que eu ia telefonar para o médico, só que eu estava fora do corpo e não sabia. Então eu passava a mão no telefone, daqueles antigos ainda, passava a mão no telefone, e vinha aquele duplo do telefone, igualzinho, só que eu estava muito lúcida, eu olhava o telefone físico, estava lá o negócio, mas estava aqui na minha mão também. E eu só fui entender isso depois de ter muito mais experiência e estudar tecnicamente como é que funciona a projeção. E aquela foi das minhas projeções mais lúcidas, um monte de coisas interessantes. E aí eu pude entender esse processo de você criar isso. Então, às vezes, a pessoa ela criou, não pode ser só isso como base. Né? É interessante, às vezes, por exemplo, sonhos que você vai entrar em luta corporal, e às vezes a pessoa diz que perde a força, né? Na hora de repente entrar numa luta corporal, não tem impacto, a pessoa sente consegue que fazer o movimento. Consegue fazer o movimento. E aí a pessoa fica falando, nossa, mas é
é estranho isso, né? Porque ela tá vendo a situação e ela não consegue ter que nem fosse o palpável, né? Exato, ela vai questionando ali, né? Outra coisa que é muito comum na projeção, né? A pessoa tá se sentindo voletando, voando, só que ela sente que ela dá um galeio, ela vai mais rápido. Ela relaxa, ela pode baixar. E se ela quiser, ela pode subir. Se você tem sonho assim, pode ser um sonho, mas mais provavelmente é uma projeção. Ou frio na barriga fora do corpo. Exatamente, exatamente. Quando dá aquela, né? São as coisas interessantes. Agora, talvez valesse a pena a gente falar os 12 chakras. Para quem não conhece, e a gente já menciona o nome e a posição. Ficou a curiosidade do pessoal. Para a pessoa poder, e se quiser explicação de cada um, uma explicação básica, tem um infográfico que eu já ofereci, que está lá no meu website. Eu posso até depois te dar o link para as pessoas baixarem da descrição aqui, se quiserem. Mas é assim, o chakra do topo da cabeça é um chakra importantíssimo. Ele participa da nossa lucidez. Então, quando você se lembra de uma projeção, você está lúcido lá na projeção, você tem uma lembrança de vida passada, ele está participando disso tudo. E o chakra aqui frontal também participa, mas de um jeito diferente. Porque esse aqui acessa o que está lá fora. Esse aqui digere, processa, faz sentido. Então, é um chakra muito importante. Está ligado à clarividência? Está. Mas clarividência depende demais do que só esse chakra aqui. Aliás, eu já vi sua aura um monte de vezes aqui. Não sei se você acha que tem hora que eu fico assim, não. Olha o que você está falando. Muito legal. Mostra que a gente tem boa afinidade, Fael. Então, aí tem esse outro chakra que é aqui da nuca, que é um chakra que as pessoas não sentem muito, mas que participa muito do dia a dia para muitas pessoas. Não tem nada de errado com ele, é um chakra que nos permite sentir coisas que estão fora, mais na dimensão espiritual, energética, mas a gente não sente só por esse. A gente sente em tudo, mas é quase como se esse aqui traduzisse. E fica mais focado nisso. O chakra da garganta é dos chakras mais complexos e importantes que existe. E a maioria das pessoas fala, o chakra da garganta é sua comunicação. Você está com problema no chakra da garganta porque você fala pouco. Se você não fala muito é porque seu chakra está bloqueado. Nada a ver. Ou vamos dizer, 1% a ver. Essa é aquela explicação assim tão óbvia, básica. Tem muitas outras coisas envolvidas. Inclusive processos, às vezes, de emoções de vida passada. E é muito comum a pessoa às vezes sentir que tem uma coisa incomodando o tempo todo. Só que ela nasceu daquele jeito, ela acha que aquilo é normal. Então observe você aí, o que é que você sente, para ver o que é normal ou não, com o que você pode trabalhar, né? Aí, obviamente, tem o chakra cardíaco, que as pessoas sentem muito, é o chakra que as pessoas mais sentem, só que às vezes elas sentem coisas que elas não sabem que aquela sensação é energia e não é física. Então não sabe separar e distinguir. E existe um outro chakra que está nas costas, e muita gente fala desse chakra, mas é diferente, porque eles falam como se os chakras da frente todos tivessem também uma saída pelas costas. Na minha observação, na minha pesquisa, não. O chakra das costas é um, o chakra da frente é outro, não é posição exatamente simétrica, os efeitos deles são diferentes, só que tem uma coisa muito interessante. Esse chakra que está nas costas, mais ou menos na região do cardíaco, ele às vezes reflete coisas emocionais. Então, às vezes a pessoa ela tem uma questão emocional, e isso vai refletir nas costas, às vezes até com problema de pele, conforme o tipo da repercussão que ela tem, da emoção. E há pessoas com certos bloqueios que você não consegue penetrar por aqui, porque é muito frontal. Aí você vai pelo corpo dela de formas diferentes. Então, às vezes, você vem pela mão e faz a energia subir, ou por aqui. Você pode fazer o que for, mas fica muito bom da gente ver como o chakra está funcionando quando você vem por esse outro chakra que está nas costas para identificar esse chakra aqui. Tem gente que sente mais quando você põe energia pelas costas, mas eu não estou pondo no chakra das costas, estou entrando por aquele para ir lá no outro. E qualquer um pode fazer isso, com seus próprios chakras. Você dentro de você, sentir, mover energia dentro de você, é sua energia, você pode fazer qualquer coisa. Quando mistura energia de fora, é que você tem que observar. Também não tem problema, não é que seja mal, é observar. Aí vem o chakra do
do estômago, o epigástrico. E o chakra epigástrico, ele participa muito, muita gente sente. Já falei um pouco sobre ele. Aí tem o chakra que é do baço, então do lado esquerdo do corpo. E é um chakra muito engraçado. Por quê? Porque é um chakra que a gente não sente normalmente. Diferente do frontal, que muita gente sente. O cardíaco, que as pessoas sentem demais. Até o nucal, que às vezes a pessoa sente, como você sentia. O chakra aqui do baço, a sensação é muito sutil ou quase nada, porque é quase como se fosse um chakra que o funcionamento fosse mais interno, ele tem menos conexão com o externo. Mas, quando ele está com energia acumulada, bloqueado, com disfunção, e essas disfunções normalmente ocorrem por uma falta de energia proveniente de choques muito grandes. A maioria das vezes. Normalmente um choque nessa vida causou isso, mas tem gente que tem até problema crônico e que vem de outras vidas. Mas esse, então, é um chakra que ele distribui energia pelo nosso corpo, participa de muitos processos de absorver energia até mais sutil. Que ninguém precisa pensar, vou fazer isso aqui, agora... Não, é tudo natural. Você só vai entender como funciona para você ver. Eu sinto muito, sinto pouco. Tal coisa não funciona, tal coisa me pega aqui. É isso. Então... Depois tem o chakra do umbigo, que vai mexer com todas as funções instintivas das adrenais. É um chakra muito importante, mas, na minha opinião, com as pessoas que eu trabalho, menos presente do que muitos dizem. E é um chakra diferente do estômago. Quando tem um problema nele, está nele, não está no estômago, é totalmente separado. E, obviamente, que tem muito mais chakras, só que esses são os que dá para ter informação suficiente para estudá-los bem. Né? O chakra das mãos, super usado para muitas coisas, cura, trabalhar com energia, não precisa usar a mão para fazer cura, para trabalhar com energia, mas ajuda, porque quem está aqui assistindo, né, já viu que eu mexo o tempo todo, a gente usa muito as nossas mãos para esse tipo de comunicação, então ajuda você, como se você afunilasse a sua atenção só ali nas mãos. E as mãos, na vida, na verdade, tem uma função do tato muito importante, que a gente tem o tato no corpo todo. Quando a gente vê algo, a gente quer tocar, né? A gente quer sentir. E por causa disso, naturalmente, o chakra vai sendo desenvolvido assim. Aí nós temos o chakra das plantas dos pés, são chakras duplos, chakra das mãos, o chakra das plantas dos pés são chakras duplos. O chakra das mãos tem muita associação com o cardíaco e tem uma série de fatores interessantes que a gente descobre do dia a dia com isso. O chakra dos pés tem associação com o chakra básico, que está na região do períneo. Então, às vezes, um está ativado, outro está ativado, mas outras vezes funcionam independentemente. Mas existe uma grande relação de um com o outro. O chakra básico é um chakra normal, mas participa muito do nosso dia a dia, muito. Tudo aquilo que a gente faz que é mais instintivo, físico, participa essa energia, mas não é que participa o aspecto da sexualidade, participa o aspecto aquela densidade, aquela tônica energética, que é igual falar, então só esse chakra aqui que é responsável pelo raciocínio? Não, gente. Tudo sente, você sente em tudo, você pode captar uma informação que entrou no seu estômago, você sabe o que aquilo significa. Por quê? Porque a energia entra com informação. Só que quando a gente vai raciocinar para fazer sentido, interpretar, aí é que a gente usa mais esse chakra. Então é muito importante ver tudo isso. Mas participa muito e tem que se ter muita atenção. Se você gosta deste tema, eu vou te convidar para dar uma olhadinha no curso que eu tenho sobre chakras. Você vai se tornar um especialista e entender aspectos que não estão publicados em parte alguma. Conhecer a você, sua energia, entender coisas de vidas passadas que podem estar influenciando a você agora. E se você trabalha com pessoas, isso vai te trazer um conhecimento gigante para você aplicar no seu dia a dia. Não é só teoria, é uma teoria que se aplica na prática, com base em pesquisa, e você vai ter ferramentas e técnicas muito especiais. Se ainda para você dá tempo,
ainda tem um webinar que você pode aproveitar no dia 14 de maio. Mas tá tudo na descrição para você ver. Obrigada. E você falou que tem um trabalho que você vai realizar, você comentou ano passando no começo, para as pessoas que têm interesse, né? Porque eu vou deixar na descrição as informações todas, né, das redes, mas esse trabalho específico me parece bem interessante que você vai estar lançando, Estou né? lançando. É um curso de chakras bem amplo. Então, primeiro explicar como o chakra é formado, essa coisa toda, como é que funciona o código energético, como é que você descobre o seu, como você sabe se é de vidas passadas, se é dessa vida, se é outra interferência. Então, toda essa base, depois analisar chakra por chakra. O que ele faz, como é que você sente, se você sentir A é bloqueio, se você sentir B é provavelmente, né, mais uma expansão, o que acontece com a pessoa que nunca sente, ou que sente muito. Então eu vou profundamente no funcionamento de cada um desses 12 chakras, espero não ter pulado nenhum, tenho falado dos 12, e depois exercícios, mas exercícios que eu criei exclusivamente para esses alunos. Por quê? Porque consegue trabalhar coisas mais profundas, que eu muitas vezes faço exercícios até online, mas se a pessoa não tem um pouco de conhecimento, como é que você aprofunda e diz para ela como que ela vai chegar em cada chakra? Então, tem ali uma série de exercícios para muitas coisas, para sentir o chakra, para ativar, para limpar, enfim. Então, é um curso bastante profundo, tem lá, sei lá, 20 horas de curso, é bastante, é longo, é para a pessoa de fato entender, não é para ser mais ou menos falar as mesmas coisas que os outros lugares já falam, porque essas outras coisas, a gente vê em tudo que é livro, um passa que o outro passa, que o outro passa. As novidades, as coisas que a gente vê fora do corpo, que a gente vê no trabalho direto com as pessoas, é isso que eu procurei trazer. Com a visão de que todo mundo pode entender e melhorar sua energia. E com a visão de que as pessoas que trabalham com outras pessoas e que são sensíveis, elas precisam entender isso, até para ajudar os outros. Então, trouxe quase tudo que eu sabia ali, porque senão eu não queria deixar muito complexo, mas são muitas horas. Então, é esse o curso que está aí disponível. Então... Muito bom, eu mesmo vou ver, vou assistir, viu, pessoal? Tô falando sério, porque é bem interessante tudo que ela falou, e é uma visão diferente, é legal isso, porque tem muitas pessoas que falam sobre o assunto, e é legal as visões que são diferentes, porque são complementares, você aprende algo diferente sempre, né, e você falou coisas que eu acredito que muitas pessoas ainda não tinham ouvido, então é muito legal isso, e quero agradecer, né, sua participação aqui, maior prazer. mais uma vez. Foi ótimo, espero ter outras oportunidades. Gratidão imensa, vou deixar o canal, vou deixar o Instagram, vai ter uma publicação collab lá no Instagram também para vocês poderem acompanhar. E eu peço para que você deixe uma mensagem, então, para o pessoal que ficou até agora aí, para a gente finalizar. A mensagem é: nunca nós desistimos. Sempre você vai dar os seus passos adiante, sempre com a mente de que você pode mais, pode realizar mais, vai ter mais com equilíbrio e felicidade. E sua energia faz parte disso. Nisso eu vou contribuir.